Iniciou. Olá a todos, meu nome é Márcia Rapini, sou professora na Faculdade de Economia da UFMG, formada em Economia, e fiz meu mestrado e doutorado na UFRJ, na área de Indústria e Inovação. Hoje, nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre este tema, né, de cooperação universidade-empresa, que é um tema aí que vem ganhando muita importância nas últimas décadas. Então, em que contexto que essa cooperação universidade-empresa se apresenta? Né? Então, a partir, né, da evolução de modelos que explicam o processo de inovação, né, a gente chegou no modelo sistêmico. Né? O modelo sistêmico entende que a empresa inova cooperando, né, com outros agentes do sistema de inovação. Né? E essa cooperação é uma fonte para a empresa obter conhecimentos, competências, informações que ela não tem e que são importantes para o processo de inovação. Então, é dentro, né, desse arcabouço de que a inovação é um processo complexo e sistêmico e que requer interação, a universidade é um dos parceiros com os quais as empresas podem cooperar. Né? Então, é dentro dessa perspectiva de que a cooperação com a universidade pode ser uma fonte de recursos para a empresa avançar em suas estratégias de inovação. Tá? Então, nessa cooperação com universidades, as empresas podem acessar recursos, conhecimentos, informações e capacidades que vão ser importantes para elas realizarem o processo de inovação internamente. Né? E quais são aí esses recursos? Né? Então, a universidade ela exerce um papel muito importante na formação de pesquisadores, na qualificação de mão de obra qualificada, né? Que essa mão de obra que vai exatamente resolver os problemas relacionados à inovação dentro da empresa. Então, a universidade tem um papel aí fundamental nesse treinamento dessa mão de obra que vai ser responsável pela inovação dentro das empresas. Tá? Além do mais, a universidade é uma fonte de técnicas de pesquisa, métodos e também de vários resultados de pesquisa que podem ser usados para iniciar projetos de inovação nas empresas ou mesmo para complementar. Então, muitas vezes, as empresas vão buscar as universidades para resolver um problema, né? E vão buscar resultados de pesquisa. Tá? E há várias outras a gente chama aí na economia de externalidades, né, que são originadas do conhecimento científico, que podem contribuir para o processo de inovação. Em especial, por quê? Porque a gente tem algumas áreas que o desenvolvimento tecnológico depende do conhecimento científico. Né? Então, nessas áreas, a inovação vai exigir avanço também do conhecimento científico. Né? Então, nessas áreas, essa inter-relação está muito mais próxima. Tá? Estamos fazendo uma breve introdução. Né? Essa temática, né, de cooperação universidade-empresa, ela tem crescido muito nas últimas 2 décadas. Tá? Também no contexto brasileiro, né, também pelas questões do marco legal, da lei de inovação. Né? Então, é uma área que veio recebendo interesse desde a década de 70 e com mais intensidade no século atual. Tá? E junto com esse interesse pelo estudo da cooperação, né, na academia, a gente também observou que a cooperação universidade-empresa virou objeto de política pública em vários países, inclusive no Brasil. Tá?
E com isso, a criação de vários mecanismos, né, instituições, organizações, para favorecer a cooperação universidade-empresa, né? Parques tecnológicos, incubadoras, os TTOs, né, os Technology Transfer Offices, né? Então a gente vê aí vários mecanismos, instituições criadas para aproximar esses agentes, né? Então, com isso, naturalmente, você vai também observar um crescimento da cooperação universidade-empresa. Tá? E nesse contexto, né, de aumento do interesse do estudo e disso virar objeto de política, né, se tem também um debate que acontece também de uma forma paralela, né, que é exatamente o questionamento, né, do qual seria o papel da universidade. Né? Então, aí, né, durante um tempo, a universidade considerada como uma torre de marfim, né, ou seja, ela está ali isolada, né, como se fosse um elefante branco, né, desconectada das questões locais, produtivas, regionais, né, e essa cooperação ela vai exigir exatamente esse movimento de olhar para além dos seus muros. Né? Então, são processos, né, são discussões que vão acontecendo em paralelo, né, e essa última em especial é necessária se a gente quer ampliar a cooperação universidade-empresa. O ECOVIT, né, ele vai sistematizar mencionando que a universidade passou por duas revoluções acadêmicas. Né? Então, uma primeira, que foi no século XIX, que ela uniu o ensino à pesquisa, né? E aí a gente tem um avanço importante, né? Porque quando você passa a fazer pesquisa, quer dizer que a universidade também começa a gerar conhecimento novo. Né? Ela não é só uma instituição que replica o conhecimento que já existe, mas ela tem a possibilidade de gerar conhecimento novo a partir das atividades de pesquisa. Né? Então, isso teria sido a primeira revolução acadêmica, né? E aí a gente tem, né, um protagonismo aí de algumas universidades na Alemanha. Tá? E a segunda revolução acadêmica seria incluindo exatamente a terceira missão, tá? Que estaria relacionada com esse aspecto de como que a universidade contribui para o desenvolvimento econômico e social. Né? Então, aqui, no caso brasileiro, é propriamente a extensão, né? Mas existem diferentes formas nas quais a universidade pode contribuir para a sociedade. Né? Então, além de replicar o conhecimento que existe, de gerar conhecimento novo, ela faria esse movimento de levar para fora de seus muros. Né? E dentro dessa terceira missão, a gente observa, né, principalmente nos últimos 15 anos, um enfoque maior para essa contribuição através da vertente do empreendedorismo. Né? Então, uma das formas que a universidade tem para contribuir para o desenvolvimento econômico é através do empreendedorismo, né? Fomentar a criação de empresas, transferir tecnologia, né? E essa última ênfase vai incentivar a criação de vários programas, mecanismos, né, de fomento e financiamento, que também vão, de alguma forma, intensificar essa aproximação universidade-empresa. De uma forma bem inicial, né? Quais são as motivações? Tá? Então, ó, do ponto de vista das empresas, a universidade, né, a gente já falou, ela é fonte de pesquisa, né? E como, dependendo da área, fazer pesquisa tem ficado cada vez mais caro, né? A parceria é uma forma de reduzir esse custo de se fazer pesquisa. Né? Dentro disso também, as universidades já têm várias pesquisas em andamento, tem os pesquisadores, né? Então, é uma forma de reduzir o custo, o risco e a incerteza das pesquisas pré-competitivas. Né? O que é isso? São aquelas pesquisas que ainda estão muito incipientes, que não se tem clareza se vai resultar em algo, né?
para ser comercializado no mercado, né? E essa etapa ela é muito incerta, né? Então, compartilhar com as universidades reduz esse custo para as empresas. Tá? Então, a gente tem, por um lado, um custo de pesquisa crescente, né? E, por outro, uma pressão competitiva, né? Em grande parte dos mercados, que é o quê? Que os produtos têm um ciclo de vida cada vez menor. Né? Então, a empresa precisa estar lançando novos produtos ou produtos aprimorados, serviços complementares, né? Para estar aí assegurando a sua receita, a sua rentabilidade. Né? Então, são fatores que vão favorecendo essa aproximação com a universidade. Tá? A gente também tem, né, aí, em alguns casos, recursos, financiamento que são exclusivos para projetos cooperados. Né? Então, a única forma que a firma tem de acessar é através da cooperação. Né? Então, querendo ou não, é um programa que força, né, um, um movimento que já está em curso. Tá? E, por outro lado, também é uma forma que a empresa tem de prover recursos para a universidade com a redução orçamentária. Tá? Então, a gente tem aí diferentes fatores, né, que vão motivando. Então, assim, questões internas à inovação, questões competitivas, as questões de financiamento, né? Então, são diferentes aspectos que vão aí incentivando essa cooperação. Do ponto de vista da universidade, as universidades em vários países, e no nosso caso também, né, nos últimos anos, vem enfrentando essa redução de recursos para as atividades de pesquisa. E aí coloquei um dado norte-americano que deixa claro isso, né, uma redução de 10%, que é muita coisa. Não que os recursos privados vão substituir os públicos, longe disso, né? Mas, em um cenário onde há menos recursos para pesquisa, o recurso público é uma fonte alternativa. Né? Então, Europa, Estados Unidos viveram isso na década de 90 e 80, e a gente viveu isso agora, nesse século. Tá? Então, é um fator que motiva que as universidades comecem a olhar para fora, buscando fontes alternativas. Tá? E também, junto com isso, também relacionado à questão orçamentária, né, a universidade começa a ser pressionada para mostrar o que ela faz. Né? Afinal, vocês custam tanto, o que vocês fazem, afinal? Né? E aí, nesse interesse de legitimar, né, o valor dela perante a sociedade, né, a universidade começa a comunicar melhor o que ela faz, né, e também, obviamente, a ter mais interesse, disponibilidade, né, para transferir os resultados de pesquisa e tecnologia para as empresas, para o mercado, para a sociedade. Né? Então, são dois aí movimentos que de alguma forma se sobrepõem, né, e que dão esse impulso para a universidade buscar também a cooperação com a empresa. Então, dentro disso, vou falar um pouquinho de duas políticas, né, de fomento à cooperação universidade e empresa que têm sido usadas, né, inclusive no nosso contexto. Tá? Então, a primeira política é essa que vai olhar exatamente para a questão do papel da universidade para o desenvolvimento regional. E aí, olhando para, né, alguns casos que a gente conhece, né, MIT, né, alguns fenômenos que a gente já observou, né, que é exatamente a criação desses clusters, né, intensivos em tecnologia ao redor das universidades. Tá? Então, você tem um fenômeno de observar ao redor de algumas universidades a criação de regiões intensivas em tecnologia. Tá? E sendo que uma das fontes das empresas
são os próprios pesquisadores e estudantes, né? Então, pesquisadores e estudantes criando empresas a partir de pesquisa universitária e ficando ali ao redor da universidade. Dentro disso, esse fenômeno, né, seria reforçado e ampliado com a criação de parques científicos, incubadoras, instituições de ligação, né, para conectar, então, o que a universidade tem com a sociedade e o mercado. Tá? Essa justificativa das questões locais, né, da proximidade geográfica, ela tem aí uma justificativa teórica que é no que se refere à questão do transbordamento do componente tácito do conhecimento científico. Né? Ou seja, o que é o conhecimento tácito? Aquele conhecimento que ainda não foi publicado, né? Que não está no artigo, não está no livro, não está na patente. Né? E geralmente, né, o conhecimento tácito, que é aquele que ainda está em um processo de elaboração, é o que vai trazer o insight para as inovações. Né? Então, a proximidade geográfica, né, entre pesquisadores, empresas, estudantes, empregados, troca de pessoal, né, favorece essa troca de conhecimento tácito. Né? Por quê? Porque é algo que ainda não está, né, elaborado, finalizado, né? E é algo que realmente se transfere em contatos face-to-face, né, presenciais. Tá? Então, essa é a justificativa para políticas dessa natureza. Tá? Entendendo que é aí que a gente vai ter o pulo do gato da inovação. Né? Então, essas regiões, elas criariam um ambiente propício para essa transferência do conhecimento tácito. Tá? Só que a universidade sozinha não é suficiente. Tá? Então, o que a literatura já vem demonstrando é que os casos existem várias especificidades. Né? Então, primeiro, esse fenômeno, né, dos clusters, das regiões, ele tende a ser mais efetivo em algumas áreas. Né? Então, por exemplo, na biotecnologia, parece que a criação de empresas é uma forma para se apropriar valor. Né? Mas isso não seria o válido para todas as áreas. Tá? Não basta também somente que a universidade esteja lá com seu parque científico. Né? Há outros aspectos que são importantes, né, para que a gente tenha essa efetiva contribuição da inovação, da universidade para a inovação. Tá? Então, tem vários trabalhos que mostram que não tem evidências de que as empresas em parques sejam mais inovadoras. Né? Porque não é somente isso. Né? É um fator que favorece, mas a gente precisa de outros fatores. Tá? Então, outros fatores são importantes, tá? Para que a gente tenha a universidade como âncora da inovação regional, tá? E por que isso é importante? Porque a gente não basta criar apenas uma universidade em uma região ou né, instalar um campus avançado, né? Porque aquilo não vai resultar em uma densidade industrial baseada em inovação, tá? Outras políticas, né, outros fatores são importantes, tá? Mas a gente observa, né, uma certa um uso, né, talvez um pouco descontextualizado dessa contribuição, virando objeto de política, tá? Então não é que a universidade não pode contribuir, porque precisa de outras coisas que não só criar um campus em um local específico, tá? E o que é importante, né? Então, aí já caminhando um pouquinho, o que é importante para assegurar que a universidade possa contribuir? Né? É importante que existam empresas na região que demandem a pesquisa que a universidade tem para oferecer. Né?
Então, que é esse termo aí, né? É preciso que as empresas tenham uma capacidade de inovação, tá? Para que elas possam buscar a universidade e usar aquela pesquisa em suas estratégias, tá? Então, a universidade sozinha não vai ser capaz de gerar esse desenvolvimento regional, tá? Mas, enfim, uma política aí que foi muito utilizada, né? Ainda tem sido. E a segunda política é essa, um pouco mais voltada para a versão do empreendedorismo, né? Que é essa que tem focado ou incentivado, né, a proteção dos resultados de pesquisa, né, através de patentes, para licenciar a tecnologia para as empresas. Tá? Essa política, ela surgiu, né, ela tem origem, essa ideia, né, ela tem origem nos Estados Unidos, no Bayh-Dole Act de 1980, tá? Então, isso foi uma iniciativa norte-americana. Para quê? Para estimular a comercialização, né, dos resultados de pesquisa que foram financiadas com recursos federais, tá? Então, qual que era o objetivo? Para que esses resultados sejam transferidos para as empresas, você precisa atribuir direito de propriedade, tá? Porque senão as empresas não fariam os investimentos necessários para avançar, né, nas etapas de pesquisa, desenvolvimento experimental e inovação. Né? Né, essa lei norte-americana teve, né, tem vários trabalhos que analisam, né, levou a um crescimento muito grande das patentes universitárias norte-americanas. Tá? E ele foi emulado, né, em vários outros países, inclusive no brasileiro, tá? Mas o resultado foi um pouco diferente, exatamente porque o contexto, as instituições e as leis são diferentes, tá? Mas foi né, uma mudança significativa nos Estados Unidos que teve uma repercussão em outros países muito significativa, né? Então, é exatamente dela que vem esse movimento de que a universidade tem que proteger os seus resultados de pesquisa para depois transferir, né? E aí, o que se observou foi um aumento das patentes, tá? Do pedido de patentes, né? De uma forma muito significativa, né? E ao longo do tempo se foi entendendo que a patente não é a única forma na qual essa transferência de tecnologia acontece, tá? Então, outros canais são usados, né? Então, além das patentes e do licenciamento, né? O direito de propriedade, ele é importante por quê? Porque ele vai favorecer que a universidade possa obter royalties, tá? De suas atividades de pesquisa, tá? Mas o foco exclusivo nas patentes não parece necessário para favorecer a cooperação universidade-empresa, tá? Ok. Só que, além de proteger, as universidades também precisam comercializar as suas tecnologias e seus conhecimentos. Né? Então, dentro disso, o estímulo à criação de escritórios de transferência de tecnologia. Aí o termo no inglês, né? Technology Transfer Office. No Brasil, o termo é os NITs, tá? Então, você tem a criação dos NITs, né? E dentro disso, né, a criação de spin-offs acadêmicas, né, é uma forma de transferir tecnologia. Né? Então, na ausência de uma empresa do outro lado que possa pegar a pesquisa e avançar, a universidade cria uma empresa, né, um pesquisador cria uma empresa para que essa inovação possa chegar no mercado. Tá? Então, aí, né, o foco, a política, os instrumentos de incentivo ao empreendedorismo acadêmico estão relacionados a essa lógica de transferir resultados para a sociedade, tá? E aí, né,
de novo, né, são vários estudos que vão tentando entender o que precisa ter nesses TTOs, né, no nosso caso seria os NEETs, né, o que faz diferença para que você tenha mais transferência para a sociedade. Tá? Então, aí a gente também começa a ter estudos que vão tentar analisar isso. Né? O fato de você conseguir transferir mais tecnologia depende de características desses escritórios. Tá? E aqui, então, né, trazendo um pouquinho do caso do Brasil, a gente vê isso. Né? A gente tem aí um aumento das patentes de universidades federais, que né, vai se ampliando aí ao longo do tempo. Né? Por quê? Porque esse movimento, né, de proteger para depois comercializar, ele também se deu junto com a criação dos núcleos de inovação tecnológica. Né? Então, o aumento de patentes, de alguma forma, dependeu dessa criação desses núcleos de inovação. Né? E o que esse gráfico mostra para a gente é a idade média, né? Então a gente tem aí que alguns já existiam muito antes da lei de inovação, tá? Mas a gente tem claramente, né, que alguns NEETs foram criados depois de 2010 para cá. Então, ou seja, eles foram criados somente por causa da lei de inovação brasileira. Né? Então, é obviamente um resultado dessa lei, né, que está olhando para essa forma de transferir conhecimento da universidade para a sociedade. E aqui, compartilhando com vocês uma pesquisa que foi feita com spin-offs acadêmicas da UFMG. Tá? Então, foi um trabalho com todas as spin-offs. Né? Então, na UFMG foram criadas, foram mais ou menos 20 anos, foram criadas 30 empresas spin-offs, tá? Mas somente 20 estavam ativas em 2023. Ou seja, você tem uma taxa aí de mortalidade que é de 1/3. Né? Então, você tem esse movimento de criar empresas para transferir tecnologia, mas nem todas se continuam ativas. Tá? E estas empresas, esse terceiro item aí, eu acho que é o mais importante, tá? Porque essas 30 empresas que foram criadas a partir de pesquisadores da UFMG, né, elas receberam 83 ativos de direito de propriedade, né, representando 5,3% do total de PI da UFMG e 50% da propriedade intelectual que foi transferida. Então, o que esse dado está dizendo? Que de tudo que a UFMG transferiu até 2022, metade foi para empresas que já existiam e metade foi para empresas que foram criadas por pesquisadores. Tá? Então, a gente entende que esse canal de criação de empresas parece que ele é relevante. Né? Porque metade foi para a empresa que já existia e metade para as empresas que foram criadas. Então, fica aí essa evidência de que realmente é um canal importante, tá? 55 eram patentes, ou seja, metade do que foi transferido não era patente, né? Então aqui também é uma evidência de que há várias formas, vários canais, né, de que a patente é importante, mas não é a única, tá? No caso da UFMG, as empresas eram concentradas nestas áreas, tá? Então, a gente teve aí essa concentração, tá? E o que mais? A participação dos pesquisadores, ou seja, a participação dos pesquisadores que criaram, né, as tecnologias no processo de transferência, né, esteve associado a uma maior taxa e a uma maior receita de royalties, que é o último ponto. Né? O que essa questão chama atenção? Que aquele aspecto do conhecimento tácito faz toda a diferença, né?
tecnologias que foram transferidas sem a participação do pesquisador que a criou tiveram uma menor taxa de sucesso. Né? Por quê? Porque mesmo que a tecnologia esteja patenteada, publicada, explicitada, tem algo ali, né, da experiência do pesquisador que não está explícito em documentos codificados. Né? E é exatamente essa dimensão tácita que vai explicar a proximidade geográfica, a importância, muitas vezes, das empresas ficarem no parque tecnológico. Né? Então, você tem aí esse aspecto da experiência do pesquisador que faz muita diferença, como foi evidenciado aqui, nesse caso da UFMG. Tá? Algumas motivações de por que os pesquisadores decidiram criar as empresas. Tá? Olha que interessante. Eles queriam gerar impacto econômico ou social, queriam transferir a tecnologia, ou seja, realmente a única forma de transferir era criando a empresa, né? Porque não tinha ninguém lá do outro lado para receber. Né? Criar oportunidades de trabalho para mestres e doutores, né? Por quê? Porque são empresas que vão exigir uma mão de obra qualificada, né? E a gente sabe que as empresas brasileiras, na média, absorvem poucos mestres e doutores, né? Explorar a experiência empreendedora, identificar oportunidades de mercado, reconhecimento acadêmico ou pessoal. Alguns pesquisadores tiveram experiências internacionais, né? Então eles viram isso lá fora e quando chegou no Brasil replicaram, né? E também o apoio do NIT e das incubadoras. Né? E aqui, um pouco, o pesquisador trazendo quais foram os obstáculos antes e depois de criar. Né? Então, antes de criar a empresa, quais eram, né, questões? A tributação, a falta de conhecimento gerencial, as dificuldades com a propriedade intelectual, como proteger, a insegurança jurídica, a questão regulatória. Né? A gente viu ali que tem áreas que a gente vai ter uma regulação mais incisiva. Né? E aí, depois que a firma é criada, é interessante ver que as questões de demanda e comercialização vão aparecer mais. Né? Como comercializar e distribuir, informações de mercado, demanda, né? As questões de produção também vão aparecer, né? Bem como o financiamento e as questões de direito de propriedade também. Né? Então, é interessante observar que antes, né, os obstáculos são de uma natureza e depois eles vão para outro, o que é natural, né? Porque depois virou uma empresa, né, que tem que lidar exatamente com as questões de mercado. Né? Então, essas respostas são interessantes para pensar o seguinte: se você quer estimular a criação de empresas a partir de pesquisas universitárias, tem que estar de olho nesses aspectos. Né? Tá. E alguns outros pontos, tá, da cooperação universidade-empresa. Primeiro, somente parte da comunidade empresarial coopera com parte da universidade. Né? Isso é muito importante. Por quê? Porque nem para todo mundo a cooperação vai fazer sentido. Né? A gente tem diferenças significativas em algumas áreas, tá? Então, a gente chama de setores science-based, baseados na ciência. E esses setores, né, biotecnologia, nanotecnologia, farmacêutico, vão, obviamente, valorizar e buscar mais a pesquisa universitária, né? Mas outras áreas não, né? As áreas de ciências sociais aplicadas, de humanidades, tradicionalmente tem um padrão maior de cooperação com o governo, por exemplo. Tá? Então, é importante entender que isso que a gente está discutindo aqui vai fazer sentido para algumas áreas, tá? Tanto do ponto de vista da universidade, quanto do ponto de vista das empresas, tá? Por quê? Porque para as empresas cooperarem, elas precisam ter dentro dela uma capacidade de absorção. O que é essa capacidade? É uma capacidade de saber o que existe fora que é importante para ela.
né? Então, a empresa precisa identificar o conhecimento externo, assimilar, processar e usar aquilo para gerar inovação. Então, não é uma capacidade simples, tá? E ela é importante na cooperação universidade e empresa. Né? Essa capacidade, como que ela é mensurada na literatura? Tá? Ela é mensurada através de atividades que a empresa tenha dentro dela de P&D, né? Ou seja, como que a empresa vai saber se a pesquisa que o professor do ICB faz é importante? Se ela faz pesquisa também. Né? E também ter pessoas com pós-graduação dentro dela. Né? Pesquisadores, mestres, doutores, são pessoas que, de alguma forma, já transitaram pelo ambiente da pesquisa e entendem o que está sendo feito na universidade. Tá? Então, se no caso, e a gente sabe que no Brasil as atividades de P&D não são significativas, né? E também a baixa contratação de pessoal pós-graduado, essa capacidade ela acontece de outra forma no Brasil, né? Então aí, né, alguns trabalhos vêm mostrando que essa capacidade ela muitas vezes é desenvolvida ao longo da interação e a empresa não tem ela, tá? Nesse trabalho aí recente da revisão da literatura, o que o Perkman et al. Vão dizer sobre esse engajamento acadêmico, tá? Essa disposição para cooperar, né? Ela está alinhada com a atividade de pesquisa, né? Então, a universidade cooperar com a empresa está relacionado com a sua capacidade de fazer pesquisa, tá? É feita por pesquisadores produtivos, está correlacionada com recursos e financiamento, né? E é mais impulsionada por motivações e características individuais autônomas do que por características da universidade. Né? Então, a gente já sabe aí que essa questão do indivíduo é mais determinante que a criação de mecanismos de fomento de instituições. Né? Ou seja, não é também qualquer pesquisador que vai se engajar na cooperação com empresas. Tá? E já caminhando então um pouco, né, para o final, motivações para a empresa cooperar, tá? Buscar conhecimento tecnológico, desenvolvimento de protótipos que depois ela pode desenvolver e produzir. Muitas vezes a empresa vai buscar serviços, teste, controle da qualidade, né, que estão relacionados com questões produtivas ou de inovação. Desenvolvimento de produtos, processos e software. Busca de acesso a estudantes para recrutamento. Atividades de P&D complementares ou substitutas. Né? Então, a gente fez uma pesquisa há pouco tempo que continua mostrando isso, né? No Brasil, diferentemente de estudos lá fora, né, a empresa muitas vezes vai buscar a universidade porque ela não tem atividade interna de P&D. Não é para complementar, é para substituir. Tá? Acessar redes, né, de cooperação e também acessar laboratórios e equipamentos que ela não tem. Né? Então, principalmente para as pesquisas. Né? Então, há várias... Nem tudo está relacionado à inovação. Né? A gente tem também questões produtivas que podem avançar para a inovação. E do ponto de vista da universidade, né? A universidade ela desenvolve novos projetos de pesquisa, ideias de projetos, consegue muitas vezes adquirir insumos, né? Recursos financeiros. Então, muitas vezes, como é muito mais demorado comprar pela universidade, às vezes o grupo de pesquisa pede para a empresa comprar um insumo que ela consegue comprar com muito mais facilidade. Né? Isso é algo que a gente já escutou com alguma frequência. Tá? Também, né, a universidade, dependendo da empresa, pode acessar equipamentos e instrumentos, né, se a gente pensar no caso de uma Petrobras, né? Troca de conhecimento e informações. Para a universidade também,
é uma forma de acessar novas redes, né? E também a questão da reputação, né, que vem sendo aí valorizada pelos pesquisadores. E os canais que são usados nessa troca, eles são vários, né? Não é somente patentes, não é patentes, publicações, reuniões, conferências, contratações, interação informal, né? A gente tem muita interação informal que não aparece nenhum indicador. As pesquisas cooperadas, a gente tem também muita atividade de consultoria, individual ou do grupo, né? Troca de pessoal, né? E também, né, os instrumentos que a gente vem observando aí que estão sendo criados. Parques, incubadoras, spin-offs. E por fim também falando um pouquinho de algumas barreiras, né, que a literatura identifica, a gente também já viu em vários estudos, né. Então, primeiro, diferença de objetivos, diferença de regras e valores, a ética científica, falta de confiança, barreiras operacionais ou organizacionais, custos da pesquisa, direito de propriedade, distância geográfica, falta de financiamento, falta de estrutura para cooperar e falta de habilidades e informações. Então, a gente tem aí diferentes barreiras que estão presentes, né, nessa colaboração. Tá? E um comentário final, que é o seguinte, né? A inovação é uma longa caminhada, né? A inovação, de fato, é longo prazo. Né? E a cooperação universidade-empresa, principalmente em contextos de países como o brasileiro, né, é um processo que favorece a construção de capacidades e acumulação de aprendizado. Tá? Então, no contexto brasileiro, ele pode ser uma possibilidade para desenvolver capacidades em ambos os lados. Né? E aqui tem algo importante que é o seguinte: ao invés dos agentes já terem a capacidade para cooperar, eles têm a prerrogativa de desenvolver a capacidade ao longo da cooperação. Né? Então, é uma cooperação desenvolvida ex post e não ex ante. Tá? É isso que a gente tem encontrado em vários estudos para o caso brasileiro. Né? E aí, do lado das empresas, elas vão desenvolvendo essa capacidade de absorção ao longo da cooperação. Então, muitas vezes, ela começa usando um laboratório para fazer teste, prestação de serviço, aí aquilo vai evoluindo para uma relação, né, de confiança, vai conhecendo, aí desenvolve né, um aprimoramento. Né? Então, é um processo que tem tudo para ir caminhando para algo mais complexo. Tá? E do lado dos pesquisadores e laboratórios, eles vão também conhecendo, né, com a possibilidade de realinhar sua atuação e linha de pesquisa a partir das atividades de parcerias com empresas. Né? Então, eu já escutei de alguns pesquisadores que, depois que eles começaram a cooperar com a empresa, eles mudaram completamente a linha de pesquisa. Né? Eles não pesquisam mais porque sim, eles só pesquisam o que pode ter aplicação no mercado. Né? Então, ou seja, é uma mudança muito significativa, né, da capacidade de reorientar o que a universidade vai fazer em termos de pesquisa. Né? Então, ou seja, é algo que pode ser consolidado e desenvolvido ao longo do caminho. Tá? E aqui, vou aí deixar indicado o link, são 2 livros, então, esses com download acessível, gratuito, tá? Um primeiro que traz várias experiências de interação universidade e empresa no Brasil, né, olhando empresa, setor, grupos, universidades, há diferentes recortes analíticos, né, mas eu acho que é um material interessante para quem quer aprofundar um pouco mais na temática. Né? E o segundo livro que está olhando para o UFMG,
né, para suas iniciativas de inovação, de empreendedorismo, de patenteamento, enfim. É um livro que tem aí várias dimensões da inovação na UFMG, né? Então, também um material para quem quiser ver um pouquinho de como é que isso tem acontecido na prática dentro de uma universidade federal. Ok? Então é isto. Agradeço aí a atenção de vocês e fico à disposição.